Pam, 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 pam. Tina Turner. Tina Turner é bom. Vamos pro vídeo, né, galera? Vamos pro vídeo, porque hoje a gente vai falar de um headphone show de bola, que é o Phil Diva. Esse aqui é monstro. Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza, galera? Becker, aqui no seu canal de tecnologia. E hoje nós vamos falar de um fone de ouvido show de bola, que nós já fizemos unboxing aqui no canal, que é o Phil Diva. Esta belezura aqui que vocês estão vendo, um headphone bonitão, lembra muito a Beats, pelo que vocês estão vendo, o design dele é um design bem primoroso, muito bem construído. E para quem não sabe, a Phil é uma marca não muito conhecida aqui no Brasil, na verdade bem pouco conhecida, mas que está ganhando nome lá fora. Essa marca aqui iniciou-se de uma startup, então eles fizeram um projeto para arrecadar dinheiro, conseguiram lançar o primeiro fone de ouvido e agora eles já têm mais 2 ou 3 modelos aí, entre eles um modelo in-ear. E esse fone aqui me surpreendeu, galera. Essa aqui é a caixa dele, para vocês verem, olha que bonitona. É um fone bem luxuoso, bem acabado, tem uma pegada bem minimalista, a gente poderia dizer assim. E nós temos também essa caixinha que vem junto aqui, que é uma bagzinha para você levar ele, bem bonitona, olha só aqui para vocês verem. Para você guardar o seu fone de ouvido, muito boa, né, para viagem. Gostei bastante, então mostra que é um produto premium. A gente já tem, na verdade, uma embalagem que mostra que é um produto aí que já está num outro nível. Eu recebi ele pela Gearbash, então o link está aqui na descrição, caso você tenha interesse. Esse é o modelo Phil Diva. A gente tem o Phil Diva Pro, que tem algumas diferenças, basicamente um sistema de som 3D um pouco melhorado, tem também uma memória interna de 4 GB que você pode colocar suas músicas. Eu acho que não vale a pena a diferença de preço, esse modelo aqui já está bem interessante, e ele está saindo na faixa aí, você encontra às vezes promoção de $199, e ele está normalmente custando $249. Deu uma aumentada nesses últimos tempos, ele não era esse preço, pelo menos quando eu recebi, ele estava $199, não sei se a Phil ganhou algum nome a mais esse período e deram uma aumentada aí no preço dos seus produtos. Mas ainda assim, não é um fone de ouvido barato, mas ele tem muita função interessante. Vamos começar falando um pouquinho, primeiramente das funções que ele entrega. Primeiramente do acabamento, tá? Ele é um fone muito bem construído, ele tem uma construção de plástico, uns detalhes aqui bem bonitos, não é prateado, é refletivo, né? Que dá um toque de classe, ele é bem minimalista, pelo que vocês podem ver. Um fone que dá pra você sair na rua aí sem problema nenhum, tá? Bem bonitão, bem acabado, não chama muita atenção. Esse é o modelo on-ear, então ele vai cobrir a sua orelha, vai ficar em cima, mas ele não cobre a orelha inteira, ele não é over-ear. É bem confortável, essas pads aqui dele são bem macias, eu gostei bastante, achei muito bem construído. É um couro, não é couro de verdade, isso aqui apesar de ser um material de bastante qualidade, bem macio, não incomoda na orelha, então ele tem uma construção primorosa, tá? Ele é bem dobrável, ó, pelo que vocês estão vendo, fica compacto para você levar para qualquer lugar. E em termos de especificação, ele tem um driver de 32 ohms, que é um driver interessante, ele não é muito potente em termos de grave, mas na minha opinião tá ideal, a gente vai falar do som daqui a pouquinho. E ele tem essa regulagem aqui, olha, de altura, para você poder colocar escutar as suas músicas. Ele começou a tocar aqui, eu perdi o que eu tava falando, o negócio tá louco. Então, para quem tem cabeça, ó como ele fica grande aqui, para quem tem cabeça grande, ele vai dar, ele estica bem também, mas se você for muito cabeçudo, eu acho que ele pode ficar um pouco apertado, tá? De qualquer forma, tem uma regulagem relativamente grande, eu diria de média a início de grande, tá bom? Então tem que ficar um pouco esperto com isso, mas é um fone de ouvido muito bem construído. A gente tem bastante plástico aqui, como a gente tem aí nos fones da Beats, nos fones de boa qualidade também, mas tem algumas partes de metal, então ele é bem acabado, você não vê rebarba, você não vê nada, ele realmente mostra que é um fone de uma qualidade bem melhor. A gente tem uma coisa interessante aqui, que é como se fosse uma saída de som, digamos assim, parece uma saída de ar, que é para dar mais, digamos, um desempenho para o grave, que é bem interessante. Então eu gostei bastante, me surpreendeu a qualidade desse fone. Agora vamos ao que interessa, que é o som e as funcionalidades. Galera, é o seguinte, esse fone de ouvido aqui, ele tem uma função muito interessante. Primeiramente aqui na lateral, na earpad direita, você faz todo o controle do fone por aqui, tá? Então você passa a música para frente por aqui. Se você escorregar o dedo para trás, ele volta a música. Ele tá até tocando aqui. Se eu correr o dedo para cima, ele aumenta o som. E se eu correr o dedo para baixo, ele diminui o som. É tudo por aqui os controles. Então é touch, funciona muito bem. Mas uma coisa que me incomodou um pouco é o seguinte, é que
muitas vezes ele não responde tão rápido, ele responde, mas não tão rápido, e às vezes você coloca o dedo, ele tem um lag, então você tem que, na verdade, correr o dedo aqui, ó, de um lado para o outro, e aí ele vai. Se você só tocar nos cantos, ele não funciona. Então, às vezes, enche um pouco o saco, você tem que ficar assim, né? Aí você passa, aí depois de um tempo ele muda a música. Então, não é tão efetivo, não é ruim de mexer, mas poderia ser mais sensível, poderia ser um pouquinho melhor, tá? Então, de qualquer forma, é um recurso premium, bem interessante. E a gente tem vários botões aqui, ó, embaixo, que daí o negócio começa a ficar interessante. Todos esses botões têm funcionalidades. A gente tem tipo um botãozinho que vai pra frente e pra trás aqui, e um botão para você sincronizar o Bluetooth, ligar e desligar, e por esse botão você pode dar pause, e você pode ativar alguns modos, como por exemplo o modo para você dar comando de voz para esse fone de ouvido. Então sim, ele aceita comandos de voz para Siri e da própria Phil. Eu não acho muito útil, porque quando você está escutando música, você não vai ficar falando com fone de ouvido. Se você usar Siri de vez em quando, até beleza, faz sentido, mas não é um recurso para mim que eu acho tão interessante. Mas de qualquer forma, tem. Agora, a coisa mais interessante desse fone é os modos que ele tem de música. Primeiramente, a gente tem um modo de cancelamento de ruído passivo. Então, o que acontece? Ele cancela todos os ruídos que estão entrando para dentro do fone. Então, você tem um silêncio muito maior, é muito parecido com aquela tecnologia da Bose que a gente tem. Apesar de não ser tão eficiente, ele é eficiente, mas não é tão quanto a Bose, até porque a Bose é um fone de $325, é bem mais caro e tal. Mas ele funciona muito bem. Então ele tem 3 modos. O cancelamento ativo de ruído, ele tem um outro modo que se chama Open, que é um modo aberto. Para que serve esse modo, galera? Para você poder escutar o seu fone de ouvido e conversar com as pessoas em volta. É bizarro, mas sim, funciona. Ele dá uma reduzida no som, diminui os graves e você consegue escutar a frequência de voz das pessoas. Então é como se você estivesse conversando, mesmo com o fone, né, aqui na orelha, como se você estivesse conversando com uma pessoa e a sala da música ligada, digamos. Você está escutando o que a pessoa está falando, mas você está escutando a música ao mesmo tempo. Então isso é muito legal, porque quem escuta muita música e gosta de ficar com fone, às vezes, pô, se tem uma pessoa do lado, é chato você colocar o fone. Agora com esse fone não, você vai ter aí essa possibilidade. Um outro recurso que ele tem bem interessante, além do modo Open, é um outro modo que ele te dá a opção, eu não tô lembrando o nome agora do modo, deixa eu ver aqui no aplicativo, que a gente já mata a dúvida agora, que ele tem um aplicativo também, e eu já vou explicar o aplicativo para vocês, calma aí. Ó, é o modo, o Open, que eu falei para vocês, o modo de monitoramento, é o Monitor Mode. O que esse modo faz? Ele te permite escutar frequências mais agudas. Então, por exemplo, você tá num ônibus, mas você não quer ficar escutando aquele barulho do ônibus andando, da galera conversando e tal, ele anula esses sons, mas quando o cara lá anuncia, sei lá, estação tal, ou no metrô, você vai escutar, porque daí você não perde o principal. Então, ele separa algumas frequências de som e funciona muito bem também. Então, é um modo para você poder digamos assim, ligado às coisas principais, mas sem ter aquele barulho externo incomodando. E o Open Mode, que é o modo que eu falei anterior, ele também é para você andar na rua e poder escutar as coisas em volta, porque ele deixa muito mais aberto. E já o Noise Cancelling é um modo totalmente que vai anular todos os sons e você escutar só a música. Além disso, ele tem um outro modo que é o Wind, que seria realmente de vento, e ele serve para cancelar os ruídos de vento quando você está andando na rua. E funciona bem, galera. Então, é um fone muito interessante porque ele tem muita tecnologia envolvida aqui dentro. Ele recebe updates, então a gente tem um aplicativo aqui, que eu já vou falar mais detalhado para vocês, mas pelo aplicativo você consegue fazer os updates para ele também, em relação ao sistema, tá? Então, é um fone sim com muita tecnologia, ele é muito moderno também em termos de design, e eu gostei bastante que esses recursos dele realmente funcionam, fazem sentido. Agora vamos falar do som e por último a gente fala do aplicativo, tá bom? O som dele é muito interessante, não é um som com um grave extremamente pesado, é um grave equilibrado entre os médios e agudos, então é um tipo de som que eu gosto, que dá pra você escutar por várias horas sem cansar, é isso que é legal. É um fone de ouvido bem agradável para você escutar durante horas e horas, porque ele tem uma assinatura, eu não diria flat, porque ele tem sim um grave um pouquinho mais encorpado, mas não é aquele grave que incomoda, que a gente vê muitas vezes fones de ouvido exageradamente com grave. E a gente costuma gostar muito de grave, né, galera? Mas grave, não só grave a música. Música são todas as frequências. Então, o que é muito legal nesse fone de ouvido é que é uma assinatura equilibrada e a gente tem uma pureza de som muito boa. Os agudos são bem nítidos, os médios são bem equilibrados também, a gente não tem aquela nitidez extrema que muitas vezes deixa o som meio agudo, então é um fone que não deve nada para ótimos fones que a gente tem de marcas como Sennheiser e outras marcas mais conhecidas. Apesar de ele ser um fone que está começando agora, ele tem sim um bom som.
Quando você escuta muito alto, às vezes no grave ele dá uma misturada, ele dá uma arranhada ali com outras frequências, mas é querer ser exigente demais. A gente está falando de um fone aí de 199 a 240 dólares. Não dá para você pedir muita coisa também, mas tá ótimo. Me agradou muito a assinatura sonora dele. Agora falando-se em relação do aplicativo, galera. Ele vem com um aplicativo que você pode baixar da própria Feel. E nesse aplicativo a gente tem várias funções interessantes, da qual você pode regular o som dele. Então você tem o quê? Você pode passar as músicas pelo aplicativo e tal, você pode ativar todos os modos de cancelamento de ruído e tal, o tipo do modo de som que você quer. E você pode também fazer outra coisa interessante, que é ativar o som 3D, que é basicamente o quê? Você simular um ambiente escutando música nele. Então você tem as seguintes opções, que são essas aqui. Living Room, que é como se fosse uma sala de estar. Você tem teatro, que é um som com uma acústica um pouco melhor, mas ainda assim mais aberta, e o hall, que é como se fosse um hall mesmo, que você tem um som mais aberto, com um pouco mais de eco. São modos interessantes, não vou dizer que é para uma coisa que eu uso o tempo todo, mas ele já tem uma pré-configuração, caso alguma te agrade, você já tem a opção de mudar aqui, ou você pode deixar desligado. Então, isso é bem interessante, é uma coisa que mostra um cuidado da empresa em te dar mais recursos de som. E o outro recurso que a gente tem é a equalização. A gente consegue colocar, deixar basicamente 3 linhas. Um som com mais grave, um som original, que é o que vem dele, mais equilibrado, ou um treble, que é com mais agudo. E nós temos também aqui a opção de você ver a bateria dele, quanto tempo ainda você tem de bateria, e basicamente isso, galera. Então, é um aplicativo muito completo que deixa você controlar o fone de ouvido como você quiser. Tem configurações, os updates, você vê tudo pelo aplicativo também. Então é um fone bem completo. Além disso, ele tem uma bateria interna que dura 33 horas, é bastante tempo de música. Ele é Bluetooth, obviamente, né? Funciona sem fio, mas ele vem também com um cabo, caso você queira conectar, de 3.5mm, caso acabe a bateria. Então você não fica aí sem bateria. Ele não é só wireless, ele também funciona por cabo. Resumidamente falando, é um fone muito completo, muito agradável de se escutar e com uma tecnologia muito boa. A Feel, apesar de não ser muito conhecida, é o que eu falei pra vocês, ela tá se tornando uma marca bem interessante. Eles têm outros modelos, eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse pra conhecer, mas eu acho que esse Feel Diva aqui é o melhor custo-benefício. Ele não é tão caro que nem os outros, e ele tem basicamente quase os mesmos recursos. O Feel Diva Pro, que tem a memória interna, é legal. Se você gosta de correr, não levar o celular, é uma bela opção. Mas eu não acho tão necessário. Ele toca também vários tipos de arquivo, tá? No Diva Pro. E além disso, ele tem todos os modelos, tem o High Resolution Sound, que é o quê? É o som de alta definição. Então você não perde qualidade de som, você consegue escutar som FLAC, tudo por aqui. Ele não tem a perda de qualidade na transmissão. Então mostra também mais cuidado da empresa. Resumindo, galera, é um ótimo fone de ouvido. Não é barato, não adianta falar, não é um fone barato. Ele é barato se comparado aos outros fones da linha de preço, pelo que ele entrega. Ele é mais barato do que os outros, mas não é um fone baratão. Mas eu recomendo de olhos fechados, gostei muito desse fone, achei muito interessante, muito bem construído, tá tocando até aqui. Tem muitas funções que valem a pena. Então se você tá querendo um fone principal, para você escutar música aí todo dia, ir pro trabalho, que tenha cancelamento de ruído ativo, que é um recurso caro, além de outros que ele oferece, que são extras, que a gente muitas vezes não encontra em Beats e outros, vale muito a pena, tá bom? Ele tem uma construção de plástico, você vai ter que tomar mais cuidado, obviamente, ele não é extremamente resistente, não vou dizer para vocês que é um fone que você vai ter aí por 10 anos, obviamente não, provavelmente isso aqui vai começar a descascar com alguns anos de uso e tal, mas ele é um fone que ele entrega bastante recurso, uma boa qualidade de construção e deixa aí os concorrentes para trás nesse sentido, por ter bastante recurso. Beleza, galera? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com os amigos, com a família, ativa o sininho para você receber as notificações, porque tem vídeo praticamente todo dia aqui no Bitec, tá bom? Eu sou o Becker, até o próximo vídeo, valeu, esse é o Feel Diva e a gente se vê por aqui. Um abraço e tchau, tchau.